Ele está passando uma situação assim que Davi, ele faz esse pedido para Deus. Porque, irmãos, quem estuda a história de Israel, a gente vê que teve muitos altos e baixos. Era um povo, irmãos, que era o povo escolhido de Deus, e eles perderam essa primogenitura. Eles perderam a primogenitura porque eles negaram a Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia fala, ele veio para os seus, que são os judeus, mas os judeus os rejeitaram. E agora todos que o quiserem têm o poder de ser chamados filhos de Deus. Quem é filho de Deus aí diz amém. Então, irmãos, é uma coisa assim, e a gente fica assim pensando, né? Até vejo os testemunhos do passado. Eu estava lendo aqui uma história hoje, que hoje eu passei o dia em consagração, irmãos. Uma bênção, gostoso. Só lendo a Bíblia, só lendo um livro. E eu estava assistindo, aliás, um vídeo sobre um irmão, um pastor do século passado. E ele estava na igreja e chamaram ele para orar por uma pessoa. Não, trouxeram a pessoa para a igreja para ele orar. E ele falou, pode trazer, vamos orar, está doente. Só que aquela pessoa morreu. Aquela pessoa morreu, irmãos. E chegaram e falaram assim, pastor, não dá mais para trazer, porque ele já morreu, já era, já não está respirando. E naquela época, irmãos, área rural, o pastor falou, não, traz assim mesmo. Enrolaram o morto num pano, irmãos, colocaram nas costas e trouxeram ele. E olha a fé daquele pastor, que fé enorme, que fé maravilhosa. Ele abraçou com o morto, grudou o morto na parede, irmãos, ficou abraçado com o morto e começou a orar e falava, em nome de Jesus anda, em nome de Jesus anda, em nome de Jesus anda. E aquela pessoa que era morto na terceira vez falou, começou a tremer e começou a andar no meio da igreja. Amém? Então, as pessoas que viram isso, eu acho que se a gente vê um milagre real aqui, a gente tem a impressão que quem vê um milagre desse nunca mais sai da presença de Deus, né? Mas eu vou dizer uma coisa, irmãos, milagre não segura ninguém. O povo de Israel, eles viram o mar vermelho se abrir. Eles viram primeiro, irmãos, as pragas do Egito, as 10 pragas que Deus mandaram no Egito, e só lá em Gozém, o lugar que eles moravam, não atingiu a praga. Ele viu na 10ª praga o anjo da morte passando, mas nas casas que tinha o sangue do cordeiro, o anjo da morte não poderia entrar. E aí o que aconteceu, irmãos? Eles viram tudo isso. Depois eles saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho. Eles viram a nuvem refrigerá-lo de dia e o fogo aquecê-lo à noite. Eles viram o pão descer do céu, que era chamado maná. Eles viram a terra se abrir, engolir alguns rebeldes. Eles viram a água jorrar da rocha. E nenhum deles, dos que saíram do Egito, se converteram. Todos eles morreram sem ter a chance de entrar em Canaã, com exceção de Josué e Calebe, os 2 únicos que entraram na terra prometida. Todos eles morreram antes de entrar. Amém, irmãos? O que isso quer dizer? Que o povo, mesmo vendo milagres, mesmo vendo tanta coisa maravilhosa, eles ainda, quem é de Deus permanece. Quem é de Deus fica firme com Deus. Quem não é, irmãos, pode acontecer qualquer coisa. E Davi estava se lamentando aqui pelo povo. Se você ler, irmãos, os versículos anteriores, versos anteriores, ele estava falando que o povo, Deus está virado com o povo. Ele estava falando, Senhor, a sua ira vai durar para sempre com a gente? Nós não vamos ter mais o avivamento?
Nós não vamos reavivar mais, Senhor. Acabou para nós. E aí daqui a pouco ele fala: porventura não tornará a revivificar-nos, para que em ti regozije o teu povo? Por acaso o Senhor não vai voltar a operar maravilha em nosso meio? Porventura o Senhor não vai mais nos perdoar? O Senhor não vai mais dar um avivamento para a sua casa? O Senhor não vai mais realizar aquelas grandes coisas do passado? Para quê? Para que o teu povo se regozije. O que é regozijar, irmãos? É uma alegria dobrada. Regozijar, irmãos, é ter uma alegria em Deus. Tudo isso, para que serve o avivamento? Para Deus, Ele fazer a gente se regozijar nele, a gente se alegrar nele, amém? O motivo da minha pregação aqui hoje, se vocês entenderem, irmãos, esse versículo, eu não preciso falar mais nada, está tudo voltado para aquilo, está tudo voltado para aquele. Você tem a Bíblia King James, Júlio? A Bíblia King James você tem? Coloca aí. Esse versículo, irmãos, ele é a base de tudo para acontecer nessa igreja, tudo para acontecer nessa vida, na sua vida, na minha vida, que é assim: não nos reviverás outra vez, para que teu povo possa regozijar-se em ti? Quer dizer, não nos renovará a vida a fim de que teu povo se rejubile em ti? Olha que coisa maravilhosa. Será que não vai voltar um avivamento? Senhor, até quando, Senhor? E eu fico olhando assim, irmãos, os homens do passado, quando era realizado mais milagres, eram homens que não se preocupavam com a retórica, homens que não se preocupavam com palavras difíceis, homens que não se preocupavam com tom de voz para orar. Eles simplesmente oravam e Deus fazia grandes coisas. Tem aí o grande reformador Martinho Lutero. O que Martinho Lutero fez, irmãos? Martinho Lutero era um homem de oração para Deus usar ele naquele propósito. Talvez vocês não saibam, mas quando Martinho Lutero estava andando na rua, as pessoas falavam: está aí um homem que Deus ouve a oração dele. Está aí um homem que pode pedir o que quiser para Deus, que Deus dá. Olha, irmãos, que moral, olha que posição que Martinho Lutero chegou. E eu vejo na Inglaterra um homem chamado John Knox. John Knox, irmãos, era um pregador da palavra de Deus, que ele abalou a estrutura da Inglaterra, através da oração, através, irmãos, dessa oração. O Senhor não vai revivificar a sua casa? O Senhor não vai revivificar a sua obra? Reaviva, Senhor, a tua obra. Aleluia. A rainha da Escócia, ela falou que ela preferia, estava em guerra a Escócia com a Inglaterra, ela preferia enfrentar o exército inglês do que enfrentar a oração do homem chamado John Knox. Olha aqui, a mulher que não era evangélica, ela era católica, ela era, como é que se diz? Era anglicana, né? Católica anglicana, mas ela se dobra diante da oração de um homem de Deus. Amém? Eu prefiro enfrentar o exército da Inglaterra do que enfrentar a oração desse homem. É um homem inglês, né, irmãos? Então, nós temos que ter essa ciência. Vamos ser sinceros na presença de Deus. Tem vezes, irmãos, que nós temos que fazer? Orar. Essa oração. Orar essa oração, fazer essa oração. Ah, mas meu pai está me dando trabalho, meu esposo está me dando trabalho, todo mundo está me... Ora para Deus reavivar. Amém? Orem para Deus reavivar. O momento é agora. A igreja está aí, a mesa está preparada. Precisa
Deus acender o pavio que fumega. Posso ouvir um amém? Precisa acender o pavio que fumega, né? Quem já cozinhou a lenha sabe como que é, né? Já falei sobre isso. Tá lá as brasinhas, tá a lenha, acabou, aí você tem que ir lá e soprar, e o fogo acende, irmãos. E o fogo, irmãos, ele vai, se vivifica como se nunca tivesse apagado. Então é hora de quê, irmãos? Da gente orar dessa forma. Diga assim: Senhor, reaviva outra vez a tua casa, para que o teu povo possa se alegrar em ti. Aplaude o nome de Jesus, irmãos. Quando nós lembramos algumas ações antigas que Deus fez, testemunhos que nós ouvimos passar, testemunho que nós já vimos acontecer, testemunho que a gente lê na Bíblia, que Jesus curou e Jesus cura até hoje, e a gente fica com saudade de uma época que a gente não viveu, uma época, irmãos, que a palavra era ministrada e os nossos corações eram mais adaptados para receber a emoção do Espírito Santo, aleluia. E Deus está querendo renovar, Deus está querendo renovar, basta que a gente se coloque na posição dEle, irmãos, na posição de receber, na posição de coração contrito, deixar a altivez, deixar de ser autossuficiente. O que você tem que fazer para resolver a situação da tua vida, da tua igreja, do teu pastor, dos obreiros? O que você tem que fazer? Senhor, reaviva outra vez, Pai, para que teu povo se alegre em ti. Aleluia, glória a Deus. Chega de viver do passado, vamos viver em novidade de vida. Vamos orar. Nós fizemos um passo hoje, nesse jejum que aconteceu hoje. Quem fez, que seja abençoadíssimo. Quem pôde fazer, aleluia. Quem pôde se entregar para o Senhor hoje, em oração, em clamor. Mas, irmãos, eu estou pensando aqui numa época, aleluia, que quando a gente pregava, quando as pessoas pregavam, a gente chorava na presença de Deus, sentia a presença do Espírito Santo, irmãos. E hoje o que está acontecendo? Eu descobri que tem um ministério da iluminação na igreja agora. Iluminação. Aí estava mostrando uma moça. Quando eu vejo que a igreja está triste, eu jogo esse jogo de luz aqui, ó. A igreja começa a pular, já começa a se alegrar. Quando o pastor está falando uma coisa séria, eu jogo esse tipo de cor aqui, ó. E a moça explicando como ela trabalha no ministério da iluminação da igreja. Tá bom, mas precisa disso. Nós não precisamos de luzes. Eu só deixo o fundo musical aqui, sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Não precisamos de jogo de luzes, não precisamos de nada. Nós só precisamos da presença do Espírito Santo. Nós só precisamos de um povo que ora assim: Deus, reaviva outra vez a tua obra, para que teu povo possa se alegrar em ti. Hoje, irmãos, nós estamos sob densas nuvens. O mundo estamos sob tempos sombrios. É sinal que o Evangelho está em desvantagem. O Evangelho genuíno está sob desvantagem, irmãos, porque nós somos bombardeados diariamente com a informação danosa das mídias, com a informação, irmãos, mentirosa de muito meio de comunicação e de até, infelizmente eu falo, de até algumas igrejas que não está mais pregando o Evangelho como ele é. Então nós estamos em desvantagem. Mas eu quero dizer para você, aleluia, às vezes nós sentimos letárgicos, estarrecidos, desanimados. Eu quero dizer uma coisa: se anime no Senhor, porque o avivamento vai vir. O avivamento vai vir nessa casa em nome de Jesus.
Prepara o seu coraçãozinho, prepara a sua alma, prepara o seu espírito. O avivamento está chegando. Quem acredita, dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Quando a gente está com o nosso esforço está inútil, nós não estamos conseguindo mais alcançar o objetivo, o que a gente tem que fazer? Eu vou te ensinar o que você tem que fazer. Nada. Descansa no Senhor, abre os braços no rio do Espírito e segue a correnteza do Espírito Santo. Aquele que é nascido do Espírito é como o vento, que ninguém sabe para onde vem, nem para onde vai. Relaxa na presença do Senhor e só ore assim: Senhor, o Senhor não vai revivificar-nos novamente, para que a gente se alegre em Ti. Aleluia. Glória a Deus. Mas tem que ser oração do fundo do coração, irmãos. Às vezes nós ficamos irritados, às vezes você precisa mudar as pessoas, até mudar o pastor da igreja também, os obreiros. Mas ninguém muda ninguém, é só Deus que muda. Em vez de tentar, irmãos, fazer alguma coisa, diga assim: Senhor, vivifica. Diga assim: Senhor, vivifica o pastor da igreja, para que nós estejamos alegres para Ti. Aplaude o nome do Senhor. Essa oração, irmãos, tem que ser feita para os obreiros também que estão aí na portaria da igreja, os nossos guardiões que recebem as pessoas. Tem que ser feito para os obreiros aqui do púlpito. Tem que ser feito, irmãos, para os irmãos que estão aqui dentro, para todos nós. Reaviva, Senhor. Quando estiver orando, diga assim: reaviva, Senhor, o pastor, reaviva os irmãos, reaviva os líderes, reaviva os departamentos, reaviva o nosso ministério, reaviva os grupos de louvores. Tem que orar, irmãos, tem que orar por aqueles que estão hesitantes, em fazer um compromisso sério com a igreja do Senhor. Vamos orar por aqueles que são procrastinadores, aquele que vai deixando para amanhã: amanhã eu vou ser crente, amanhã eu vou seguir. Vamos orar por aqueles que estão brigando e brincando com a sua consciência, sempre pedindo para Deus renovar. Reaviva, Senhor, reaviva, Senhor. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Será que vocês estão pensando nisso? O que é o avivamento, queridos? Eu estava vendo um vídeo hoje sobre manifestação do Espírito Santo, e a gente vê, e a gente tem um discernimento de saber o que é a manifestação do Espírito Santo e o que não é. Tinha até uma zombaria, irmãos, porque tinha uma igreja, infelizmente uma Assembleia de Deus, que as irmãs estavam com vestidão rodado, igual do outro lado, né? E rodando ali, os irmãos de branco, rodando. E o título era assim: a Candomblé de Deus. Não é Assembleia de Deus não, irmãos. Assembleia de Deus é uma igreja com o pé no chão. Assembleia de Deus é uma igreja que glorifica. Assembleia de Deus é uma igreja que tem ordem, que tem doutrina. Aleluia. Não é dos nossos, não é. Aleluia. Glória a Deus. É uma igreja que ouve a mensagem e na hora certa, e glorifica também na hora certa. Eu posso ouvir um glória a Deus, igreja? Aleluia. Então, queridos, quando a gente for orar, tem que orar de dentro, lá das entranhas, sabe? Senhor, por acaso o Senhor não vai revivificar mais a sua igreja? E Deus fala: para quê? Para que a gente se alegre em Ti, para que a gente dê frutos, para que a gente dê frutos bons. Glória a Deus. Irmãos, vocês não têm ideia do poder da oração, queridos. A oração muda o rumo das coisas.
A oração, irmãos, às vezes uma coisa tão simples que você pede para Deus, numa oração sincera, você recebe. Tem coisa que a gente não recebe porque não é o tempo nem a vontade de Deus. Vou falar para vocês uma coisa. Aleluia. Um homem, eu já até falei isso sobre o poder da oração, do avivamento. Te mostrar o que é avivamento. Uns missionários foram lá para o extremo norte do globo terrestre, Polo Norte, perto do Polo Norte, irmãos, para o lado do Alasca ali. E tem um povo lá chamado uns esquimós. E esse povo, irmãos, como eles não são muito agregadores, vivem em comunidades num canto, comunidades do outro, aquelas casas, como é que chama? Iglu, feito de gelo, né? E como que os missionários vão pregar para aqueles nativos? Como vão pregar para aquelas pessoas? Como que eles vão visitar, sendo que as casas são quilômetros e quilômetros de distância uma da outra? Uma família mora aqui, a outra família mora lá. E os missionários tiveram a ideia. Eles foram chamar na oração. Quem está entendendo diz amém. Na oração. Eu tenho esse vídeo em casa, eu acho que ainda tenho. E eles dobraram o joelho e falaram: Senhor, nós não podemos buscar, oração sincera, reaviva a tua obra aqui no extremo norte, 30 graus abaixo de zero, não temos condições, mas Senhor, manda as almas para esse lugar. E marcaram um culto, irmãos, um culto maravilhoso, marcaram um culto de oração, um culto de ensinamento da palavra, um culto completo. E eles, quando foram começar o culto, estava todo mundo de joelho, orando, clamando ao Senhor para enviar as almas. Daqui a pouco, irmão, sendo que eles não entregassem um folheto, foi chegando os esquimós, foi chegando os nativos da terra, foram chegando, e foram enchendo a igreja, para ouvir uma palavra, para ouvir a palavra de Deus, queridos. E aí os irmãos perguntaram: quem chamou vocês para vir aqui? Olha só o que é o poder da oração. E os esquimós falaram assim: não, ninguém chamou a gente para vir aqui, mas a gente estava em casa. Daqui a pouco a gente saiu, olhou para o tempo e sentimos uma vontade muito grande de seguir para essa região, de seguir para esse lado. E a gente foi saindo pela estrada e foi encontrando mais famílias que estavam com o mesmo sentimento. E por isso que nós estamos aqui. E os missionários aproveitaram e pregaram a palavra de Deus para eles, irmãos. Vocês estão vendo o poder da oração? O poder da oração sincera. Aleluia. Um grande pregador, irmão, dos Estados Unidos, eu não lembro se foi Billy Graham ou se foi Russell Shedd, não sei qual foi. Ele ia pregar num lugar na África, acho que África do Sul, lugar sem evangelho. E ele mandou, irmãos, uma grande comissão evangelística para ir antes dele. Sabe qual é a grande comissão que ele tinha? Uma senhora de 80 anos de oração. Ela tinha 80 anos só. E ela pegou os folhetinhos e ia colocando no carro: Pastor Billy Graham vai estar aqui, em tal lugar, em tal ginásio. Pastor Billy Graham vai estar aqui. E depois ela ia para o hotel e orava, irmãos, horas de joelho, pedindo para Deus enviar as almas. E quando o Billy Graham chegava, ou o nome do outro que eu não lembro, o outro grande pregador, quando chegar no local estava repleto de gente. O poder da oração, irmãos, ela pode muito, principalmente coisas espirituais, se nós orarmos de uma só forma. E eu quero pedir para vocês orar essa oração aí, ó: porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti regozije o teu povo. Reaviva a tua obra, Senhor, reaviva. Nós não queremos viver de experiência de outras pessoas que oraram, fizeram isso, fizeram aquilo. Nós queremos viver aqui nesse lugar as nossas experiências, irmãos. E Satanás está furioso, por quê? Porque tem algumas batalhas que nós estamos vencendo.
Tem algumas batalhas que nós estamos vencendo. Tem algumas pessoas que pedem oração aqui que estão recebendo a cura. Estão recebendo, irmãos, aleluia. Então vamos fazer mais isso. Senhor, eu quero que o Senhor faça um avivamento nessa casa. Eu quero que quando um crente aqui numa quinta ou no domingo, ou quando tiver culto aqui, ou domingo de manhã, ou na terça-feira que vai voltar aos cultos, eu quero em nome de Jesus que quando o crente estiver em casa sem força para vir para a igreja, o Espírito Santo vai lá, assim como fez com as pessoas lá no extremo norte, assim como fez com as pessoas ali naquele lugar de gelo, também faça com as pessoas aqui de Calmon, Viana, de Poá e de região, aleluia. E o povo vai de repente pensar: meu Deus, eu estava para ficar em casa, mas agora eu estou aqui, eu vim buscar a palavra do Senhor, aleluia, aleluia. Deleita no Senhor, irmãos. Deus é maior do que todas as coisas. Ele é a coroa do nosso avivamento. Ele é a coroa, irmãos, do nosso reavivamento. Ele é a coroa, irmãos, Ele é a alegria do nosso coração. Orem, se aproximem do Senhor, louvem ao Senhor, se alegrem no Senhor. Vi a mensagem, a palavra que foi lida hoje: louvem ao Senhor com toda a força. Todos os animais louvam ao Senhor, aleluia. Os passarinhos louvam ao Senhor, todo ser vivente, os vermes, os grandes seres do grande abismo, todos eles louve a sua majestade, o Senhor Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus, aleluias. Vamos orar também, irmãos, para os membros, obreiros que se desviaram da casa do Senhor, possa estar sendo reavivado, possa estar sendo reestabelecido na casa do Senhor, amém? Eu vou pedir para vocês ficarem de pé, aleluia, fiquem de pé. Aleluia. Quem entendeu a mensagem dessa noite diz amém. Presta atenção. Presta atenção. Feche seus olhos. Eu quero que você faça a sua oração em todo esse. Se você entendeu isso, a mensagem foi um sucesso. Se você entendeu que a gente tem que orar só por isso, só pelo avivamento. Se você entendeu essa passagem, esse versículo, já está um sucesso a sua vida, a minha vida. Diga assim, depois você lê, você prega com suas palavras. Diga assim: Senhor, não nos revivarás outra vez, para que o teu povo, para que a tua igreja possa se regozijar em ti. Faça oração agora. Senhor Jesus, eu te peço, Pai, que o Senhor dê um avivamento para essa casa, um reavivamento, Senhor, em nossos corações, um reavivamento, Senhor, de dentro para fora. Pai querido, eu te peço, Senhor, mais uma vez recebe o jejum da igreja hoje, Pai. Nós queremos, Senhor da glória, que o Senhor reavive o nosso espírito, Senhor, que o Senhor quebra, Senhor da glória, a rocha, o cedro do Líbano, aleluia. Eu peço, Senhor, que o Senhor constrange o nosso coração de desejo pela tua palavra, Senhor, pela tua voz, aleluia. Espírito Santo, aleluia. Espírito Santo de Deus, nós somos necessitados, porventura, Espírito Santo, o Senhor não revivará a tua obra, para que a gente se regozije, para que a gente tenha alegria em ti, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós queremos, Senhor da glória, almas para o teu reino. Nós queremos, Senhor, que o Senhor toque nos corações, que o Senhor cure em nosso meio, que o Senhor tire as enfermidades e que o Senhor liberta os espíritos que estão aprisionados, Senhor, no pecado, no erro, nos dogmas, Senhor da glória, aleluia, nos paradigmas, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Toca, Senhor, toca com teu Espírito Santo, toca, Senhor da glória, aleluias, aleluias.
Oh, glória, 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 glória a Deus, aleluia. Oh, glória, glória a Deus, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Exaltado seja o teu nome, Senhor. Oh, glória a Deus, nos dá estratégia, Senhor da glória, para recebermos o teu Espírito, Pai. Oh, glórias, aleluia, aleluia. Cada coraçãozinho aqui essa noite, Senhor, purifica, Senhor, e faz mostrar, Senhor da glória, a necessidade de um reavivamento, Senhor, na tua igreja. Em nome de Jesus nós estamos preparados, a cabeça está ungida, Senhor, aleluia, o nosso vaso está transbordando, Senhor da glória. Reaviva, Senhor, a tua obra, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Dá a salva de palmas mais gostosa de hoje. Oh, glória a Deus, aleluia. Pode